quando a gente escolhe, porque essa é uma escolha consciente ou não falar a respeito, não alinhar aquilo com o nosso parceiro ou parceira, a gente está escolhendo o caminho da dor, a gente está escolhendo o caminho de problemas que vão surgir e a gente vai precisar comunicar a respeito. Eu acredito que quando a gente fala de casamento, isso precisa estar ainda mais transparente, ainda mais alinhado, e ali as duas vidas estão realmente se juntando, mas acredito que desde o namoro a gente deveria ter essa liberdade de trazer certas questões até para entender se a outra pessoa é compatível comigo ou não, de passar o resto da vida comigo ou não. Só que nós também às vezes ouvimos casos, né, de que fulano se separou por causa de dinheiro, fulano perdeu tudo na bolsa. Nossa, lá na minha cidade tinha tantos casos de fulano que perdeu tudo na bolsa, aí a mulher deixou ele. Sim, o meu pai, por exemplo, tem trauma de bolsa de valores, mas trauma mesmo num nível que ele não pode ouvir falar, porque ele conhece umas 5 pessoas que perderam todo o patrimônio na bolsa de valores e que aí a mulher deixou ele depois que ele perdeu o patrimônio. Então, assim, acaba que é um trauma muito grande mesmo. Nossa! Então, a gente realmente tem esse tema como muito delicado já na nossa vida individual, e aí quando a gente tá falando de casal, ele fica mais delicado ainda, porque eu acredito que a gente fica com essa insegurança de não saber até onde pode ir, e se eu posso ir até ali, como eu vou trazer esse assunto sem a pessoa achar que eu estou querendo ou me aproveitar do trabalho dela, do dinheiro dela, ou ir até onde eu não fui chamado, ou ela vai achar que também eu tô querendo regular. Então é por isso que é tão importante ter realmente alguém orientando a gente pode falar assim, a gente pode ir até aqui vocês precisam, na verdade, ir, porque senão realmente as pessoas ficam muito desorientadas. E uma hora isso estoura, a gente sabe, né? E aí às vezes é quando tem filhos, às vezes é quando quer fazer alguma coisa grande, e aí entra, trazer um tópico que é sempre, que vem muito aqui, quem me acompanha, é a questão do imóvel. Muita gente quer comprar o imóvel, quer comprar sua casa, etc. Tá bom, aí chega na hora de definir, ok, quando você vai conversar com um profissional que vai lhe ajudar para fazer a compra da sua casa, a primeira pessoa que você tem que conversar é com um mortgage broker. Essa pessoa vai fazer basicamente o seguinte, ela vai pegar e vai ter que saber quanto que cada um ganha. E aí você chega no momento que, tipo assim, um vai estar olhando pro outro e vai estar dizendo assim, e aí? Porque não tem como mentir, é papel, vai ter que submeter documento, entendeu? Então assim, tá bom, a gente vai ter que dar o depósito, que é a entrada da casa. Ok, quanto que vocês vão poder dar de depósito? Aí fica aquela conversa, porque daí assim, ok, então onde é que vem esse dinheiro? E aí pode ser que tenha muito dinheiro, pode ser que não tenha nada de dinheiro, pode ser que tenha dívidas, porque isso vai entrar também no ponto que você tem dívida, não tem dívida. Tudo isso entra nesse pacote, né, de decisões grandes. Então, se não tem essa conversa, uma hora vai estourar. E é engraçado que eu e a Bader, a gente conta essa história do dia que a gente se conheceu, que a gente passou o dia inteiro juntos, no treinamento, do primeiro dia de trabalho da empresa que a gente foi trabalhar. Terminou o dia, a gente desceu e estávamos conversando. A Marília tinha o background dela, que ela trabalhava em bancos, eu já conhecia o pessoal da empresa, então já estava ambientado, já conhecia o nome de todo mundo já me conhecia. Nós descemos do prédio e aí fomos passar na frente de um café. E a Marília falou, poxa, qualquer dia desse a gente poderia tomar um café para conversar sobre isso. Ela querendo falar sobre trabalho, eu dizendo, bora então, lá. ganhei um date. Arrumei um date para mim. Eu falei, olha, vamos agora, vamos. Nós ficamos lá 2 horas conversando. Na hora de pagar, eu cheguei, eu falei, não, deixa que eu pago. Ingrid do céu. Aquela mulher falou assim, não. A Marília falou, não, a gente vai dividir. Eu falei, agora, o que eu falo? Eu falei, não, tudo bem, mas vamos fazer assim, então. Eu pago essa e você paga o próximo. Ela falou, tá, pode ser. Aí eu falei, pô, legal, porque na minha cabeça também eu já tava pensando, a Marília nem tava pensando nisso, ela tava nem bola pra mim ainda. Eu já tava pensando, legal, gostei da mentalidade financeira dela. Falei, gostei, poupadora, né, quer dividir as coisas? Falei, gostei. Então, a gente vai brincando, mas isso é uma coisa que eu pergunto bastante, é como é que o seu parceiro ou sua parceira se relaciona com o dinheiro? Vocês conversam? Não conversam? Um gosta de coisas caras, outros não? Porque o pessoal fica brincando, né, quer ficar falando que existe esse estigma, que a mulher é gastadora, né? Todo mundo que eu vejo aqui, das pessoas que me mandam as respostas, pode ser que não nem todo mundo mande, mas da estatística Raul Engel de Instagram, é o seguinte, a gente vê que é muito mais o homem gastando com outras coisas do que a mulher com a blusinha, com a bolsa, com aquilo. O que eu vejo é muito mais ao contrário. É o homem gastando muito mais em cerveja, em cigarro, em Red Bull,
né? Compra coisa, comprar videogame, jogo, não sei o quê. Eu falei, ó, ou os homens não estão falando que as mulheres estão gastando, ou realmente os homens estão gastando mais. Então, esses estigmas que ficam da nossa cultura também, né? Exatamente. E quando fica esse estigma, ali a gente já entra no primeiro passo da comunicação não violenta, que é a observação dos fatos sem julgamento. Se a gente já talvez entra num relacionamento entendendo, não, que toda mulher é gastadora e que eu sou o controlado da relação, ou, não, o homem é muito pão duro e eu sou mais de boa, a gente já entra com um estigma, com um preconceito mesmo formado acerca daquilo e a gente não se permite nem conversar, porque a gente já se deixa levar pelas histórias que a gente está se contando, formadas por aquele preconceito que a gente já tem daquela pessoa, meramente porque é homem ou mulher, e acaba que a gente vai levando o relacionamento achando que aquilo é uma verdade. Quando, por exemplo, se eu olhar para o relacionamento dos meus pais, é o contrário. O meu pai é muito mais gastador do que a minha mãe. Lá em casa, minha mãe era extremamente controlada e o meu pai tinha que ser controlado. Então já temos aí um casal que tira totalmente esse estigma e que, se não conversasse a respeito, como muito tempo aconteceu até lá em casa, eu acredito que todo casal passa por esse início desse medo, né, de falar sobre dinheiro, as coisas teriam ficado muito pior caso não tivesse colocado tudo na mesa. Então, realmente, a gente precisa conhecer o outro, entender da personalidade do outro, até para entender qual é que é desse relacionamento, no sentido de, será que eu me conecto mesmo com essa pessoa sendo assim? Eu consigo me relacionar com alguém assim? Eu respeito uma pessoa que é assim? Porque no momento que a gente escolhe se relacionar com alguém, a gente escolhe se relacionar com todas as partes dessa pessoa. Então, a gente vai ter que lidar com todas essas partes. Que bom que a gente pode, então, conhecer todas essas partes.